Nessa segunda aula do módulo 8, eu vou ensinar para vocês como finalizar um desenho praticamente completo e dar algumas dicas em áreas específicas aqui ao usar essa caneta aqui da Stabilo ou uma caneta Nankin, ok? Na última aula eu expliquei para vocês algumas técnicas, né, alguns macetezinhos de como você vai fazer os traços sem deixar aquelas emendinhas e sem deixar o desenho feio, né? E quais eram essas dicas, né? Vamos dar uma relembrada aqui. Não fazer os traços somente encostando e soltando do papel assim, né? Para não ficar essas bolinhas aqui, essas emendinhas. E sim começar o traço no ar, né? Começa em cima, desce, pega o papel, sobe de novo. Começa aqui no ar, desce, pega o papel, sobe de novo, né? Vai ficar tipo uns rabinhos aqui, né? Uns pelinhos, né? Umas pontinhas mais finas para dar um acabamento melhor no desenho, tá? Então, agora a gente vai começar aqui pelo contorno do rosto do personagem. Esse aqui é um personagem que eu criei, né? Vocês podem ver o vídeo dele completo lá no meu canal. E eu vou ensinar para vocês agora como contornar primeiro o rosto dele, tá? Primeira coisa que vocês têm que analisar é onde vão estar as curvas do rosto, né? As curvas maiores e as curvas menores, né? Aqui a gente tem uma pequena curva, aqui a gente já tem uma curva maior, aqui tem uma curva maior e aqui tem a curva um pouquinho maior, tá? Aonde tem essas curvas maiores, você vai dar uma separada no traço, né? Você não vai fazer o traço inteiro. Eu aconselho você, principalmente iniciante, a não fazer o traço inteiro, né? Onde tem essa curva menorzinha aqui, você pode fazer o traço inteiro até onde vai começar essa curva maior, certo? Então, aqui a gente tem a curva menor, a gente vai começar com um traço um pouquinho maior, né? E vai terminar aqui, tá? Começar no ar de novo, ó, tá vendo? Como se eu estivesse continuando esse traço aqui, mas eu dei uma separadinha. E para aqui de novo, no queixo. Pode fazer o traço do queixo junto com o resto do rosto. E também dar uma paradinha soltando dessa forma, né? A caneta. Não pode parar assim para formar essa bolinha aqui, né? Tem que parar assim, jogando ela para cima, certo? Aqui vamos continuar o traço e soltar novamente, certo? Então aqui já deu para ver que o contorno do rosto do personagem ficou bem legal, né? Ficou bem lisinho, não tem emenda, tá? De bolinha assim no meio do rosto. Então ficou um contorno legal, um contorno bacaninha, tá? Como que você vai contornar o cabelo? Tá? O cabelo ele tem várias pontinhas. Então, o que você tem que fazer? Essas jogadinhas assim que você dá para cima, né? Você pode fazer para a raiz ou para as pontas do cabelo, tá? Eu acho mais natural fazer para as pontas, principalmente aqui nessa parte de cima, tá? Na franja, tá? Eu acho bem legal fazer essa jogadinha começando da raiz e terminando nas pontas, tá? E fazer todas separadas, né? Nesse caso a gente não vai juntar os traços aqui. Por exemplo, como a gente fez aqui, né? Fez esse traço primeiro, que tem essa curvinha menor, depois esse outro traço ligando na mesma linha praticamente, tá? Aqui a gente só vai ligar nas pontinhas assim, ó. Certo? Então, ó, eu gosto de fazer começando da raiz aqui, indo para a ponta. Se ficar uma abertura, se você não conseguir juntar numa linha só, o que é normal, você pode fazer uma emendinha aqui, tá? Você vai pegando o jeito, mas com o tempo.
Em alguma parte que você sentir dificuldade aqui, você pode ou girar a folha, tá? Ou você fazer esse movimento aqui, ó, ao contrário. Tá? Dependendo da mecha, isso aqui não vai ficar ruim, né? Se for uma mecha ou outra, alguma parte que você sentir uma dificuldade no começo, não tem problema, certo? Aí depois você vai se adaptando e fazendo esses traços mais bonitos. De uma maneira mais bonita, né? E esses traços pequenininhos aqui, né? Como que você vai fazer? Praticamente da mesma forma, tá? Eles só vão ser menores. Aí você pode fazer eles mais curtinhos mesmo, né? Você não precisa esticar muito a mão. Aqui também é a mesma coisa. E também na costeleta. Vamos contornar a orelha aqui, é praticamente a mesma coisa do rosto. Certo? Essas outras partes aqui também são praticamente a mesma coisa, tá? Só que você também tem que tomar cuidado com essas partes que você, né, as partes nas quais você vai soltar o traço, né? Você tem que escolher bem antes de contornar, tá? Vou dar um exemplo aqui no pescoço dele que tem várias linhazinhas aqui, tá? No pescoço eu gosto de soltar essa pontinha aqui que fica mais fina aqui embaixo, tá? Então eu gosto de começar de cima, né? Grudado no rosto aqui e soltar ele aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, começar da orelha e soltar aqui embaixo, tá? Aqui nesse gogó dele aqui também é a mesma coisa. Começa em cima e solta aqui embaixo. Agora aqui você pode estar fazendo ao contrário. Começar aqui embaixo e soltar aqui em cima, né? Porque essa parte aqui de articulação do pescoço, né? De veia do pescoço, artéria, essas partes assim, eles vão estar bem colados aqui na clavícula, né? Então é bem legal você começar aqui da clavícula e lá pra cima para chegar no rosto. Aqui, dessa parte da clavícula, né? Desse osso aqui dos ombros. Você pode começar daqui, ó. Virar, puxar. Também é a mesma coisa. Outra dica legal é para você ver, analisar qual que é a ponta que vai ficar para fora, né? Que não vai encostar em nenhum lugar. E quando tem um lugar que, por exemplo, começa com uma ponta e depois termina num lugar que não tem um fechamento, né? Não tem uma barreira, né? Vamos supor. Começa o traço aqui e ele termina antes de chegar nesse local, tá? Por exemplo, aqui no nariz, ó. Ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Não é legal você começar daqui de baixo, onde não tem nenhum lugar onde o nariz encosta, né? E terminar com essa pontinha aqui, mais fina, aqui em cima. É legal você fazer o contrário. Você começa aqui, termina embaixo com a pontinha mais fina. Aqui é a mesma coisa. Termina aqui com a pontinha mais fina, porque não está encostando. Se encostar aqui no seu desenho, tudo bem. Existem casos de desenhos de anime, como é esse caso aqui, que esse traço em cima do nariz não encosta nesse traço de baixo. Então você pode dar esse acabamento melhorzinho fazendo isso, tá? São pequenos detalhes, pequenas coisinhas que você vai fazendo nos desenhos, que você vai aprendendo e vai vendo qual que é o melhor, qual que você gosta mais, tá? E também torna um desenho mais bonito, certo? Terminar aqui atrás. Ah, uma coisa bem legal aqui para vocês também. Dobrinhas, né? Tanto essas dobras de roupas, quanto as dobras na mão dele, né? Essas dobras da pele mesmo. Nas dobras também você vai fazer a mesma coisa de deixar essa parte aqui que não está encostando em nada do traço, como essa parte mais fina, né? Então aqui, ó. Essa parte aqui, dessa dobrinha, essa divisão aqui dos dedos dele,
não estão encostando em nada no desenho, né? Eles estão soltos aqui. O dedo, né, esses dois dedos aqui, estão encostando no dedão que está aqui embaixo, certo? Então, você vai começar aqui de baixo, terminar aqui em cima assim. Tem uma outra dobrinha aqui. Você encosta nessa linha, tá vendo? E termina numa linha mais fina. Aí você pode contornar fazendo a técnica das curvinhas aqui, né? Nas curvas maiores você tira a caneta e nas curvas menores você pode deixar se você quiser. Tá vendo? Nessa curva maior tirei a caneta, aqui também. Aqui também tirei a caneta e voltei. Aqui tirei a caneta e voltei. Tirei a caneta, voltei. Fiz a linha mais fina. Fiz a linha mais fina. Tá? Então são pequenos detalhes que vão deixar o seu desenho mais bonito. Certo? Nas dobras das roupas, tá? Quando a dobra ela for muito acentuada, né? No lugar que ela for mais acentuada, você vai começar essa dobra, na verdade, tá? Então aqui, por exemplo, nessa parte do peito dele, a acentuação da dobra tá bem aqui, ó. Ela vai se tornando mais dispersa, né? Mais lisa aqui em cima. Então você vai começar com o traço aqui e vai soltar ele lá em cima, tá? É legal você pegar desenhos de mangás shoujo para você treinar isso, porque geralmente eles têm muitas dobras nas roupas e você consegue estudar bem as roupas e os traços analisando essas imagens, tá? É um exercício bem legal para você estar fazendo. Aqui nessas partes de contorno vão ser as mesmas técnicas, tá? Vocês podem ver que eu estou usando a mesma coisa que eu fiz no rosto, essas áreas maiores. Tá? É a mesma coisa. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazerem os olhos, tá? Eu até separei o olho dele aqui do lado para demonstrar para vocês um pouquinho maior, né? Com um desenho um pouquinho maior. Dependendo do personagem, vai ser estranho você fazer o olho somente com um traço, né? Somente assim. Por exemplo. Porque geralmente os cílios são mais espessos do que os traços do cabelo, da pele, né? Do rosto, do nariz, enfim. Os cílios eles são mais espessos, né? Para dar a impressão de mais volume também no olho, né? Para dar um destaque maior no olho. Então, como que você vai fazer isso? Você vai dividir, fazer tipo um contorno em volta dos cílios, tá? Você vai dividir em duas partes esses cílios. A parte que você vai contornar em cima e a parte que você vai contornar embaixo, tá? Você vai fazer um contorno em volta mesmo dos olhos, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem os cílios de cima, vamos fazer só os cílios de cima primeiro. Você vai fazer contornar normalmente, tá? Uma vez. Parou aqui embaixo. Para você engrossar esses cílios de uma forma mais eficiente, para você não ficar fazendo tracinho, 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 o que você vai fazer? Vai criar uma bordinha em cima. Tá vendo? Esse espacinho branco aqui, ó. Aí, para você deixar os cílios espessos, é só você pintar esse espacinho que você já formou os cílios do personagem sem ficar fazendo um traço em cima do outro para engrossar, certo? Eu prefiro fazer os cílios espessos dessa forma, tá? Geralmente os cílios superiores eles são mais grossos do que os inferiores, então nos cílios inferiores você pode fazer um traço normalmente
e depois fazer outro aqui embaixo, grudado no primeiro, certo? Então essa é uma técnica bem legal para você fazer os olhos. E para fazer a parte da íris, né, a parte redondinha, é só você contornar normalmente, tá? Para círculos é legal você fazer esse traço contínuo aqui, né, sem tirar a caneta do papel. E a pupila também é a mesma coisa. E pinta a pupila. Já tem um olho de mangá bem legal aqui. Na pálpebra você vai seguir a mesma coisa das curvinhas, né? Sobrancelhas também vai seguir a mesma coisa. Quando a sobrancelha do personagem é grossa, né? Às vezes ela é só um tracinho, então você não precisa fazer esse contorno todo aqui. Se sair com alguma emendinha, como saiu aqui, ó, você pode engrossar só uma parte do traço, que não vai ficar feio, não vai ficar ruim, certo? E agora eu vou terminar de contornar o personagem aqui para vocês verem.
Prontinho, o personagem tá contornado. Vocês puderam ver aí que eu usei essas técnicas de puxar e soltar, e puxar e soltar, e acompanhar o traço para fazer essa emenda, tá? Não é algo difícil de fazer, só que exige um pouquinho de treino, tá? Como tudo no desenho. E é importante que você se aqueça com o material antes de contornar o seu desenho, para não correr o risco de você estragar ele. Uma dica legal também é você tirar uma xerox do seu desenho a lápis e treinar com a caneta, tá? Porque aí pelo menos você não perde o seu desenho caso você erre com a caneta, e você pode treinar várias vezes no mesmo desenho que você fez e gostou e achou legal, certo? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de como fazer essa arte final e contornar o desenho com uma caneta esferográfica, né? Que eu sei que muitas pessoas não têm essa caneta aqui, não podem comprar, mas tem uma caneta esferográfica em casa. Então eu vou ensinar para vocês como fazer uma arte final legal com ela. Então eu vejo vocês na próxima aula.